que uma das estratégias de você já se perguntou como seria olhar nos olhos de Jesus, sentir aquele olhar que nem o próprio governador romano conseguiu esquecer. O que Pilatos viu naquele rosto que o mundo inteiro tentou apagar ou moldar por séculos? Algo tão impactante, tão diferente, que nem as palavras oficiais de Roma conseguiram esconder. Agora imagine, e se existisse uma carta secreta, escrita por aquele mesmo homem que assinou a sentença, uma carta que descreve não apenas o comportamento de Jesus, mas cada traço de seu rosto, até a cor dos seus olhos. Que verdade silenciosa estaria guardada entre essas linhas esquecidas? Que luz atravessou a alma de um político endurecido e o deixou sem paz até o fim da vida? Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar tudo o que o mundo acreditava saber sobre o Filho de Deus. E talvez desperte algo adormecido aí dentro. Algo que nenhum historiador ou artista conseguiu capturar. Durante décadas, arqueólogos varreram ruínas e desertos em busca de fragmentos que pudessem preencher as lacunas da história antiga. Mapas incompletos, manuscritos ocultos em cavernas e estátuas soterradas sob toneladas de areia serviram como peças de um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Mas entre todos os achados já catalogados, poucos provocaram tanto desconforto quanto o conteúdo de uma carta que, segundo alguns registros esquecidos, teria sido escrita por um governador romano em Jerusalém. Um homem conhecido, citado em textos sagrados e documentos históricos, mas quase sempre tratado como um coadjuvante na narrativa que marcou a virada do calendário ocidental. Pôncio Pilatos, o representante direto de Roma na província mais imprevisível do império. Inscreva-se para não perder investigações que revelam o lado oculto da história. Aqui, cada peça esquecida pode mudar tudo o que você achava que sabia. O que essa carta carrega, no entanto, extrapola a burocracia de um relatório político. O texto é curto, objetivo e perturbador, não pelo que diz abertamente, mas pelas entrelinhas que escapam a cada parágrafo. Escrita com um misto de reverência e perplexidade, a carta descreve um homem que ele não conseguia classificar. Um prisioneiro que não parecia prisioneiro. Um acusado que mantinha a postura de um rei. Alguém cujo olhar, segundo Pilatos, trazia uma luz que ele não sabia explicar. Não havia em suas palavras o linguajar frio típico dos governadores romanos. Havia dúvida, quase culpa. O conteúdo desse manuscrito não apareceu em bibliotecas públicas nem em documentos oficiais. Foi citado por alguns monges no passado, escondido em códices de difícil acesso, ignorado em concílios e evitado por séculos. Mas ainda assim resistiu. Copistas o transcreveram em segredo, cruzando continentes com pedaços de pergaminho enrolados em cintos de couro ou costurados nas dobras de túnicas. Quando alguns desses fragmentos reapareceram em coleções privadas de famílias nobres no norte da Itália, o debate foi imediato. Seria um apócrifo como tantos outros? Ou ali estava a única descrição feita por alguém que olhou nos olhos de Jesus sem estar aos seus pés? No texto, Pilatos não oferece um testemunho religioso. Ele não o chama de Messias, nem o aponta como criminoso. Refere-se a ele como um homem diferente de qualquer outro. Afirma que sua presença provocava silêncio, que sua voz não se impunha pelo volume, mas pela autoridade. E em uma das passagens mais intrigantes, descreve seus traços físicos com um cuidado incomum. Diz que seus olhos tinham uma cor que oscilava entre o mel e o bronze, que seus cabelos eram escuros, ondulados e desciam até os ombros. Que sua pele era levemente morena, mas sem marcas, como se o sol não ousasse queimar aquele corpo. E mesmo quando usava roupas simples, carregava uma dignidade que incomodava os fariseus e deixava os soldados inquietos. Pilatos escreve que nunca vira um homem tão calmo diante da morte, tão seguro mesmo ao ser cercado pela multidão. Relata que ele não se defendeu, não apelou, não acusou ninguém, apenas o olhou, e que naquele olhar havia uma paz inexplicável. O governador termina seu relato dizendo que aquela execução não foi uma decisão de Estado, mas uma concessão ao medo, que a culpa não o deixava dormir, pois havia entregue à morte um inocente para salvar uma aliança instável. Seus superiores exigiam ordem,
Os líderes locais exigiam sangue. Ele escolheu o caminho que evitava o levante, mas sabia, nas entranhas, que aquele gesto cobraria um preço invisível. Não há menção ao nome de Jesus diretamente em todos os trechos do texto, mas a identidade do homem descrito se encaixa com precisão no perfil daquele que foi julgado e crucificado na Páscoa em Jerusalém, no início do primeiro século, depois de Cristo. Ainda hoje, historiadores se dividem entre os que tratam a carta como lenda e os que enxergam nela uma tentativa de registro pessoal de alguém que participou, mesmo contra a vontade, do acontecimento mais disruptivo de sua época. Um documento que nunca deveria ter vindo à tona, mas que insiste em reaparecer como uma sombra desconfortável na memória do mundo. A face de Pilatos nos registros tradicionais é quase sempre a de um homem passivo que lava as mãos e desaparece, na sombra da história. Contudo, ao observar a carta sob o olhar de quem a escreveu, é possível perceber um outro retrato. Um político estrangeiro cercado por tensões que ultrapassavam sua capacidade de controle. A cidade que ele governava não era como as outras províncias do Império. Jerusalém pulsava com uma energia instável. Um lugar onde a fé movia o povo mais do que as leis, onde símbolos eram mais poderosos que decretos e onde a presença romana era tolerada, nunca aceita. Pilatos não era um simples administrador. Era um militar treinado, instruído na cultura romana e acostumado a resolver conflitos com firmeza. Mas também sabia que Jerusalém não podia ser tratada como uma cidade comum. Qualquer erro, qualquer gesto impensado, podia desencadear uma revolta que exigiria forças demais para ser contida. E naquele momento específico, com a festa da Páscoa reunindo multidões, o clima era particularmente volátil. Os olhos de Roma estavam sobre ele. Sua missão era manter a ordem a qualquer custo. E por isso, ao se deparar com aquele homem trazido pelos líderes religiosos, a primeira reação foi de cautela. A acusação era política, mas o conteúdo era religioso, um terreno perigoso demais. A carta, nesse ponto, revela não só a percepção que Pilatos teve de Jesus, mas também o desconforto que sentiu com todo o processo. Ele relata que esperava encontrar um agitador, um subversivo. Em vez disso, viu alguém que não implorava, não se justificava e, mais estranho ainda, não parecia carregar ódio. A presença dele criava silêncio. Mesmo os soldados evitavam fitá-lo diretamente por muito tempo. Pilatos descreve um momento de hesitação, onde o olhar daquele homem o fez questionar se não estaria diante de algo que ultrapassava as barreiras da política. Era como se aquele prisioneiro não fosse prisioneiro de fato, como se estivesse ali por vontade própria. O embate entre Pilatos e os líderes religiosos assume um tom de tensão sutil. Eles exigem ação rápida, dizem que o homem é perigoso. Que se diz rei? Pilatos responde que não vê crime algum. Eles insistem. Dizem que se ele não agir, estará traindo César. Nesse ponto, o governador começa a perceber que não está julgando um homem, mas sendo manipulado para autorizar uma execução conveniente. Ainda assim, ele tenta alternativas. Menciona a tradição de libertar um prisioneiro. Oferece Barrabás, um conhecido rebelde. A multidão escolhe o criminoso. Pilatos não entende. A carta, nesse momento, assume um tom mais pessoal, quase confessional. Ele se pergunta o que levou aquelas pessoas a rejeitarem um homem pacífico em favor de um ladrão. Esse dilema não aparece apenas nos evangelhos. Ele ressurge de forma disfarçada nos escritos que escaparam à censura dos séculos. O perfil psicológico de Pilatos emerge como o de um homem que viu demais e pôde fazer pouco, não por incapacidade, mas por medo do caos. Seu império não se sustentava pela justiça, mas pela estabilidade. E manter a ordem para ele significava ceder quando era mais seguro ceder, mesmo que isso custasse a vida de alguém que talvez não fosse apenas um homem. Há na carta um trecho em que Pilatos menciona ter se perguntado se aquele olhar pertencia a alguém comum. Disse que, ao ouvir o acusado falar, sentiu uma estranha sensação de familiaridade, como se aquelas palavras tocassem uma parte antiga do próprio ser.
Não era conversão, nem assombro. Era desconforto, um incômodo interno que ele não conseguiu nomear, mas que, segundo ele mesmo escreve, o acompanharia até os últimos dias. Quando o julgamento se encaminhava para o fim, a pressão era insuportável. Pilatos sabia que sua função era encerrar o conflito antes que ele escapasse ao controle. Ao oferecer água e lavar as mãos diante da multidão, ele não estava apenas tentando se eximir de culpa. Estava, segundo suas próprias palavras, assinando um pacto com o silêncio. Escolheu sobreviver ao custo da verdade. E embora tentasse se convencer de que agira conforme o protocolo, seu relato mostra que algo dentro dele nunca acreditou nisso de verdade. O olhar de Jesus, como descrito por Pilatos, não era acusador. Era sereno. Como se já soubesse o desfecho. Como se esperasse exatamente aquele resultado. E isso foi, talvez, o que mais perturbou o governador. Porque, diante de tantos que imploraram por clemência ao longo de sua carreira, aquele homem foi o único que não pediu nada. Apenas o olhou. E Pilatos entendeu, mesmo sem admitir em voz alta, que não estava no comando daquela decisão. Era apenas uma peça a mais numa engrenagem antiga demais para ser compreendida. Ainda que muitos questionem a autenticidade da carta, a forma como ela foi preservada e a linguagem utilizada oferecem pistas sobre sua origem e sobre o impacto que causou ao longo dos séculos. Diferente dos registros oficiais de Roma, que tendiam a ser formais e impessoais, esse texto carrega uma carga emocional inesperada. A escrita é sóbria, mas não fria. Há uma preocupação em descrever não apenas os eventos, mas as sensações despertadas. Isso levanta a hipótese de que o autor não escrevia para justificar seus atos, mas para lidar com eles, como se a carta fosse menos um relatório e mais um desabafo tardio, endereçado a alguém que ele mesmo não sabia se existia. O documento, em suas versões mais antigas, aparece em latim vulgar e grego koiné, o que indica que foi traduzido e adaptado conforme passou pelas mãos de escribas em diferentes regiões. Há trechos que foram alterados, omitidos ou reinterpretados de acordo com os contextos locais. Em algumas cópias, o nome de Jesus aparece com variações, sendo referido apenas como o Nazareno, ou aquele que se dizia Filho do Altíssimo. Em outras, há descrições mais explícitas, como o relato da multidão ao redor do tribunal, e os gritos coordenados exigindo sua morte. A parte mais debatida, no entanto, é a que descreve sua aparência. Pilatos se detém em detalhes físicos, de maneira incomum para um governador romano. Escreve que seus olhos pareciam mudar de cor conforme a luz, oscilando entre tons de âmbar e cobre. Diz que seus cabelos eram escuros, levemente ondulados, e que sua pele tinha um brilho diferente, como se carregasse o reflexo de algo invisível. Não o descreve como belo, no sentido clássico da estética greco-romana, mas como alguém impossível de ignorar. Um tipo de presença que não precisava de palavras para dominar o espaço. Esse tipo de descrição desafia os retratos tradicionais que a arte sacra fixou ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, a imagem de Jesus foi padronizada segundo os padrões europeus, com pele clara, olhos azuis e feições delicadas. A carta de Pilatos, ao contrário, sugere um homem com traços típicos do Oriente Médio da época, o que coincide com dados arqueológicos e genéticos de populações da região. Essa divergência de representações levanta uma questão sensível. Quantos detalhes foram distorcidos ao longo do tempo para moldar a figura de Jesus aos interesses políticos e estéticos de diferentes eras? Em determinados trechos do texto, Pilatos parece travar um conflito interno entre o papel que exercia e a experiência que viveu. Há frases em que admite não compreender por que aquele homem incomodava tanto os sacerdotes. Diz que seu crime parecia ser o de provocar pensamentos perigosos nas pessoas, que não pregava a violência, mas desafiava estruturas, que não incitava à revolta, mas enfraquecia a autoridade dos que viviam do medo. Era como se a simples presença dele ameaçasse todo um sistema construído para manter o povo obediente. E Pilatos, mesmo sem acreditar nas profecias locais,
parece ter sentido que havia algo fora do comum naquela figura que lhe foi entregue para julgamento. Outra passagem que chama a atenção é quando ele relata o momento em que o prisioneiro foi apresentado ao povo. Pilatos esperava que, ao mostrar Jesus machucado, vestido com uma capa e coroado de espinhos, a multidão se comoveria. Em vez disso, ouviu aplausos por sua humilhação. Nesse instante, o texto abandona o tom descritivo e adota um registro mais pessoal. Pilatos escreve que nunca se sentiu tão sozinho como naquele momento, que ali compreendeu o abismo que havia entre ele e as pessoas que tentava governar. Ele que havia enfrentado rebeldes, julgado traidores e executado criminosos, não conseguiu entender o ódio direcionado a um homem que sequer se defendia. A carta também sugere que Pilatos não esperava que o episódio ganhasse as proporções que ganhou. Ao decidir pela crucificação, acreditava estar resolvendo uma disputa local. Não imaginava que, ao autorizar aquela morte, estaria selando um símbolo que ultrapassaria impérios, religiões e fronteiras. Por isso, quando escreve sobre os dias seguintes, há uma estranha inquietação em suas palavras. Ele menciona rumores de que o corpo havia desaparecido, de que alguns diziam tê-lo visto vivo, e embora trate esses relatos com ceticismo, admite que algo nele havia mudado desde aquele dia. A carta termina com uma frase enigmática, que, segundo os estudiosos, teria sido modificada ou suprimida em muitas versões. Se era apenas um homem, então o mundo jamais conhecerá outro igual. Essa frase solta no final do texto não conclui um raciocínio nem tenta justificar nada. Parece, na verdade, uma confissão. Como se, depois de tudo, Pilatos não tivesse mais certeza sobre o que viu, sobre quem julgou, ou sobre o que aquilo significava. E essa dúvida silenciosa e incômoda talvez seja o traço mais humano e verdadeiro que um documento antigo pode carregar. O desconforto registrado nas palavras de Pilatos não termina com a condenação. A carta não se limita ao relato dos fatos, mas ecoa como o registro silencioso de uma consciência em conflito. A figura que ele descreve não o perseguia com ameaças, mas com silêncio. Não havia um discurso eloquente que pudesse ser contestado, tampouco um ato concreto que justificasse a punição. O que restava era a memória de uma presença, a forma como aquele homem o olhou, a ausência de medo, a calma diante da violência. Elementos que, segundo o próprio autor, o faziam acordar no meio da noite, com a sensação de estar sendo observado por algo que não se apagava. Se você chegou até aqui, escreva "Verdade Oculta" nos comentários. Assim a gente sabe que você é parte dos que não se contentam com o superficial. Esse aspecto da narrativa, por mais subjetivo que pareça, ganha peso quando confrontado com relatos semelhantes de outras figuras históricas envolvidas indiretamente no episódio. Soldados, escribas e até mesmo cidadãos anônimos mencionam, em documentos apócrifos e fragmentos não reconhecidos oficialmente, a mesma impressão. Jesus não parecia estar em desvantagem. Não era arrogância nem loucura, era convicção. Uma certeza silenciosa de que aquela não era a última palavra. E esse tipo de comportamento, mais do que qualquer acusação, desestabilizava os alicerces do julgamento. A política romana se baseava na manutenção da ordem e da autoridade. Os símbolos eram mais poderosos do que as armas. Um gesto mal interpretado poderia ser considerado traição. Um silêncio prolongado, uma afronta. Por isso, quando Pilatos se deparou com alguém que parecia aceitar a morte sem resistência, ele não viu submissão, mas algo que não conseguia definir. Talvez tenha sido por isso que ele tentou tantas vezes transferir a responsabilidade para os outros. Enviou o prisioneiro a Herodes, sugeriu a libertação tradicional, tentou negociar. Nenhuma tentativa surtiu efeito. Os líderes religiosos insistiam na pena máxima, e a multidão, inflamada, transformou o julgamento em espetáculo. Em seus relatos, Pilatos não nega sua fraqueza. Admite que cedeu por medo do levante, por receio de comprometer sua posição junto a Roma, mas também insinua algo mais profundo, o medo de que estivesse diante de uma verdade que não poderia controlar. O império que ele representava se orgulhava
de sua racionalidade, de sua cultura e de sua força militar. Ainda assim, um único homem sem armas, sem exército e sem aliados políticos conseguiu provocar um desconforto que nenhuma legião jamais causou. Esse confronto entre verdade e poder é o que torna a carta tão atual. Ela revela o abismo que existe entre a justiça institucional e a verdade humana. O julgamento de Jesus, descrito por Pilatos, não foi apenas uma decisão jurídica, mas um espelho das fragilidades do sistema. O acusado não tinha defensores. O processo foi manipulado e a decisão final atendeu mais a interesses do que a evidências. Pilatos, nesse cenário, é o retrato de todos os que, ao longo da história, se viram diante do dilema entre o certo e o conveniente. A figura de Jesus, na narrativa da carta, não se impõe por meio da força, mas pela coerência entre aquilo que diz e aquilo que é. Ele não se contradiz, não recua, não acusa, e essa integridade inabalável o torna insuportável para os que vivem de aparências. Pilatos, ao escrever sobre ele, não demonstra admiração explícita, mas tampouco consegue esconder o impacto que aquele encontro causou. Sua hesitação, suas tentativas de evitar a execução e até o gesto simbólico de lavar as mãos não parecem estratégias políticas, mas tentativas desesperadas de afastar uma culpa que já sabia inevitável. A força dessa carta está justamente em sua vulnerabilidade. Pilatos não se apresenta como herói nem como vilão. É apenas um homem colocado no centro de uma tempestade que não compreendia totalmente. Suas palavras, por mais formais que fossem, carregam rachaduras. Pequenas, fissuras por onde escapa uma verdade que ele mesmo parece não ter conseguido encarar por completo. E talvez por isso, o texto tenha sido escondido, esquecido ou reescrito. Porque a dúvida, quando registrada em papel, torna-se perigosa. Questiona versões oficiais, desestabiliza dogmas e dá voz a uma consciência que prefere o silêncio. Nos séculos seguintes, diversas cópias surgiram em mosteiros, bibliotecas secretas e coleções privadas. Nenhuma foi incluída oficialmente nos cânones. A explicação oficial era a falta de autenticidade comprovada, mas a recusa em aceitá-la também pode estar ligada ao fato de que ela mostra um lado de Jesus que nem sempre interessava preservar. Um lado humano, físico, detalhado, real. Um homem que caminhava, falava e olhava como qualquer outro, mas que, ao mesmo tempo, carregava um tipo de verdade que não cabia em nenhum tribunal. E é justamente esse paradoxo que transforma o conteúdo da carta em algo tão inquietante. Não se trata de provar ou desmentir milagres, mas de encarar o desconforto de ter participado da condenação de alguém que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Alguém que, mesmo sem reagir, desafiava o medo, o poder e a mentira. E Pilatos, com todos os recursos de um governador, descobriu que, diante da verdade, o poder não passa de uma armadura frágil. A inquietação provocada pela carta não se limitou à figura de Pilatos. Ao longo dos séculos, os trechos atribuídos a ele foram encontrados em contextos que sugerem mais do que mero interesse histórico. A aparição recorrente desses textos em arquivos e coleções restritas aponta para um tipo específico de incômodo. O medo de que a versão registrada por alguém que não era discípulo, profeta ou seguidor, pudesse influenciar a percepção sobre Jesus de uma forma mais contundente do que os relatos considerados sagrados. Um medo, talvez, de que um opositor político tivesse enxergado com mais nitidez aquilo que muitos tentaram doutrinar. Durante o período medieval, cópias da suposta carta circularam entre templários, estudiosos árabes e até reformadores, que viam nela uma confirmação não oficial da singularidade de Jesus. Curiosamente, quanto mais as autoridades religiosas negavam sua validade, mais interesse ela despertava. A carta oferecia uma imagem direta e livre de filtros teológicos. Uma imagem que não vinha acompanhada de milagres, dogmas ou interpretações espirituais, mas de observações feitas por alguém que se viu diante do homem e não do mito. Esse detalhe é fundamental para entender por que a carta foi tão combatida. Ela humaniza Jesus de uma maneira crua, porém serena.
e isso a torna perigosa para qualquer estrutura que dependa da distância entre o sagrado e o humano. A existência de versões diferentes da carta aumentou ainda mais sua complexidade. Algumas cópias incluem trechos em que Pilatos relata ter sonhado com aquele homem dias antes do julgamento, algo que dialoga com textos antigos nos quais sua esposa também teria tido visões. Em outras variações, ele afirma ter visitado o local da crucificação dias depois e encontrado o ambiente estranhamente calmo, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Há ainda fragmentos que mencionam soldados guardando o túmulo e sendo tomados por um pavor que não conseguiam explicar, o que ecoa rumores posteriores sobre a ressurreição. Pilatos não afirma acreditar nesses relatos, mas os registra, como quem deseja, mesmo sem admitir, entender o que realmente aconteceu depois do veredito. A igreja primitiva jamais endossou esses textos, e por motivos compreensíveis. O cristianismo precisava de coerência, de doutrina, de estrutura. Textos que fugissem do controle, por mais legítimos que parecessem, representavam riscos. Ainda mais quando escritos por mãos romanas, ou preservados por seitas com interpretações próprias da fé. A verdade, nesse caso, não era apenas uma questão espiritual, mas institucional. Era preciso decidir o que devia ou não fazer parte da narrativa oficial. E Pilatos, ainda que citado nos evangelhos, não poderia ocupar um papel que despertasse empatia ou identificação. Ele era o vilão necessário, o símbolo da covardia. Sua possível humanidade expressa na carta desmontaria o contraste moral sobre o qual muitos discursos se ergueram. Apesar disso, a carta sobreviveu. E o motivo pelo qual sobreviveu talvez esteja ligado à sua honestidade crua. Não há ali a retórica dos apóstolos, nem a rigidez dos escribas. Há um homem educado para controlar, escrevendo sobre algo que não conseguiu dominar. Um relato que se desvia do heroísmo e também da absolvição. Pilatos não se redime no texto. Ele apenas expõe, como quem precisa contar, mesmo que tarde demais, aquilo que viu. Essa entrega, ainda que discreta, é uma ameaça para qualquer sistema que dependa da manipulação da narrativa para se sustentar. O conteúdo da carta, ao recusar definições claras sobre Jesus, convida a uma reflexão incômoda. O que fazemos quando nos deparamos com algo que não se encaixa em nossas categorias? Quando alguém não pode ser enquadrado como inimigo, nem como aliado, e mesmo assim nos confronta com uma verdade que dispensa palavras? Pilatos parece ter vivido esse dilema, e sua tentativa de racionalizar o incompreensível talvez tenha sido o que o levou a escrever. Não para a história, nem para a política, mas para si mesmo. Como se, ao registrar o que sentiu, pudesse ao menos reconhecer que foi vencido por algo que nunca entendeu. Nas cópias mais completas, a carta termina com um parágrafo que alguns estudiosos consideram apócrifo, mas que persiste em diversas tradições manuscritas. Nele, Pilatos escreve que não teme os julgamentos dos homens nem os registros da história, mas apenas o dia em que teria que encarar aquele olhar mais uma vez, não por medo de punição, mas por vergonha de ter tido a chance de fazer o certo e ter escolhido o fácil. A frase final, embora muitas vezes cortada, ecoa com uma sinceridade que ultrapassa qualquer dogma. Entre o ruído do mundo e o silêncio dele, escolhi o ruído. Que hoje entendo que o silêncio era a resposta. Esse tipo de confissão, ainda que envolta em incertezas sobre sua veracidade documental, carrega um tipo de verdade que vai além da necessidade de provas. Porque há momentos na história em que a dúvida é mais poderosa do que a certeza. Quando um silêncio carrega mais peso do que 1000 palavras. E a carta atribuída a Pilatos, verdadeira ou não, continua a incomodar justamente porque nos obriga a reconhecer que o julgamento de um inocente não terminou com sua morte. Ele se repete, disfarçado, todos os dias. E talvez o que mais perturbe não seja a condenação, mas o fato de que, como Pilatos, a maioria apenas assista e lave as mãos. A existência de um documento que apresenta Jesus sob o olhar de um político romano que nada tinha a ganhar com sua exaltação levanta uma pergunta inevitável. E se for verdade?
não apenas no sentido histórico, mas simbólico. E se Pilatos, o rosto do império que julgava com frieza e executava sem hesitação, foi justamente aquele que enxergou, ainda que brevemente, algo que os religiosos da época recusaram aceitar? E se aquele olhar descrito na carta, que o desarmou, sem pronunciar acusações, foi mais eloquente do que qualquer discurso, essa possibilidade perturba não porque transforma Pilatos em herói, mas porque nos obriga a encarar a complexidade de um evento que, por conveniência, foi simplificado ao longo do tempo. A história costuma ser contada por vencedores e organizada por quem tem interesse em manter certos significados. Mas há registros como esse que escapam das mãos oficiais e sobrevivem por sua carga humana. Pilatos não foi mártir, nem salvador. Foi cúmplice, sim, mas também foi testemunha. E talvez essa seja a parte mais difícil de admitir, que a culpa, às vezes, não nasce da maldade, mas da omissão. Que basta uma escolha calculada, um gesto de silêncio, para que a injustiça encontre seu caminho. O gesto de lavar as mãos, ainda que simbólico, foi o suficiente para eternizá-lo, não como um homem que matou, mas como alguém que viu e não impediu. É nesse ponto que a carta incomoda mais, porque ela não nos apresenta um tirano, nem um inocente. Apresenta alguém parecido demais com os que vivem nos bastidores do poder, que se escondem na neutralidade, que entregam decisões nas mãos da multidão para proteger sua posição. Pilatos não odiava Jesus. Talvez até o respeitasse, mas preferiu sacrificar a verdade para preservar a estabilidade. Esse dilema não pertence apenas ao passado. Ele se repete hoje em diferentes escalas, toda vez que alguém reconhece o erro, mas escolhe se calar. O silêncio descrito na carta não é ausência de som, é presença incômoda. Um tipo de olhar que revela as contradições do outro sem levantar a voz. Pilatos viu um homem que, mesmo machucado, não perdia a dignidade. Um homem que, mesmo sendo traído, não expressava rancor. Essa serenidade o desconcertava porque não podia ser derrotada. A carta revela que, no fundo, ele sabia que estava diante de alguém que não poderia ser apagado pela violência. E foi justamente isso que o apavorou. Porque se a autoridade não é capaz de calar uma presença, então ela é mais frágil do que aparenta. Muitos séculos depois, quando estudiosos começaram a reencontrar versões dessa carta em bibliotecas esquecidas e arquivos ignorados, o desconforto retornou. Não porque o conteúdo ameaçava dogmas diretamente, mas porque escancarava um tipo de verdade que não dependia de religião. Uma verdade sobre a consciência, sobre o peso das escolhas, sobre a responsabilidade de enxergar e não agir. A carta não é um texto religioso, é um espelho, e o reflexo que ela oferece é desconcertante. Ao descrever Jesus como alguém de aparência comum, mas de presença incomum, Pilatos desafia a construção posterior de uma figura distante, quase mítica. O homem que ele viu sangrava, respirava, caminhava. Era real. E justamente por ser real, sua firmeza silenciosa tinha tanto impacto. Não era o brilho do sobrenatural, mas a força absoluta de quem está em paz consigo mesmo. Esse tipo de firmeza é rara, e por isso, quando aparece, provoca reações extremas. Para alguns, admiração. Para outros, ameaça. No fim, o que permanece da carta não é a exatidão histórica de cada linha, mas a densidade moral que ela carrega. Ela não responde todas as perguntas, e talvez nem devesse. Sua função parece ser outra: revelar o quanto podemos ser parte de injustiças, mesmo quando achamos que estamos apenas assistindo. Pilatos tentou se isentar. Lavou as mãos diante da multidão. Mas as palavras que deixou escritas mostram que não conseguiu esquecer. E essa memória, por mais fragmentada que seja, sobreviveu como um testemunho incômodo que desafia os séculos. Nada na carta exige fé. Nada nela convida à devoção. É um relato seco, perturbador, humano. Mas justamente por isso, talvez mais, revelador do que qualquer texto moldado pela necessidade de conversão. Porque não tenta provar nada, apenas expõe.
E essa exposição nos coloca diante da pergunta que nunca envelhece. O que você faz quando reconhece a verdade, mas ela exige de você um preço alto demais? O desconforto que percorre o texto é, em última instância, o mesmo que ronda nossas decisões cotidianas. A diferença entre o que sabemos que é certo e aquilo que escolhemos fazer. Pilatos não escreveu sua carta para absolver a si mesmo, mas talvez como um gesto tardio de coragem. Uma tentativa de não permitir que o silêncio do condenado fosse esquecido entre decretos, convenções e versões oficiais. A história continua a se repetir em diferentes palcos, e talvez seja por isso que essa carta, mesmo tão antiga, pareça tão atual. Porque enquanto houver alguém lavando as mãos diante da injustiça, haverá também o olhar silencioso de quem foi julgado não pelos seus atos, mas pela ameaça que sua integridade representa. E esse olhar, mais do que qualquer discurso, continua a atravessar os séculos, esperando por respostas que raramente são dadas.